te encontrar. De um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes. Meus ouvidos já escutam sons de verdade. Eu vou chegar, ainda que meu barco quebre. Em agosto de 2021, começaram as dores, que mais tarde nos traria o diagnóstico de um câncer de próstata. A igreja orou pedindo a cura do seu pastor. E devo salientar que meu pai foi curado do câncer. No primeiro domingo de fevereiro, ele deu posse à nova diretoria e voltou a assumir a igreja que estava interinamente com o pastor Wellington. No segundo domingo, ele veio à igreja para a abertura da escola bíblica dominical, mas passou mal ainda durante a EBD e teve que ir para casa. Na segunda-feira à noite, ele morreu no hospital, rompimento de um aneurisma. Em tudo, Deus seja louvado. Me lançarei no mar, eu deixo para trás o que ficar. Só quero chegar, não tem onda que vá me impedir. Eu vou chegar, eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Ainda que eu vou chegar, mesmo que distante, Quando estávamos no início do processo de sucessão pastoral, minha mãe faleceu. Quando estávamos no início do processo de sucessão pastoral, minha mãe faleceu. Mas apesar das dores e dificuldades, a igreja seguia em frente, sabendo que a obra é de Deus e ela é mais importante que qualquer liderança, e que ela segue em frente com o trabalho e a dedicação de novos servos. De tudo que eu vivi aqui, o que me deixa mais feliz e me dá sentimento de vitória é a igreja ter seguido em frente, com os olhos voltados para Deus, orando, pedindo que Deus estivesse à frente.
nós vamos dar continuidade. Não vou exatamente pregar. Fiz ali alguns apontamentos do que vimos. Primeiro, eu queria parabenizar a nossa equipe de teatro por esse trabalho e por trazer algo que me surpreende, nos surpreende, mas que eu acho fundamental. Acho sempre importante que as nossas memórias não podem ser apagadas. Às vezes, eu sempre fiz questão de deixar claro aqui na igreja que Deus é que dirige todas as coisas, e sempre fui grato ao ministério do pastor Jonanias, e sempre faço questão de lembrar e dizer que é uma continuidade que Deus está dando à história da igreja. Eu digo isso porque, às vezes, sucessões acontecem e aqueles que chegam, não sei, parece que querem apagar tudo o que ficou para trás. Não acho que isso seja uma forma correta de se seguir e prosseguir. Porque se nós estamos aqui hoje é porque houve uma história que deve ser lembrada, que deve ser celebrada diante de Deus, e que a gente possa sempre agradecer pelos pastores que vieram antes de nós. Que seja assim lá na frente também, que todo esforço, a dedicação, a família que sofre, não seja esquecida jamais, porque os irmãos não imaginam o quanto é difícil. Nós comemoramos aniversário 1º de julho do mês passado. Essa peça seria no mês de aniversário e não foi possível por conta das obras, mas como já foi dito, aprove a Deus que fosse hoje. Eu quero ler um texto apenas para citar algo que senti no meu coração sobre essa peça preparada pelos nossos irmãos do teatro. Mateus capítulo 8, verso 23, um texto conhecido. Mateus 8, verso 23, ele diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então, levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Queridos, o que acabamos de ver aqui foi a nossa história, como os irmãos mencionaram aqui. Vimos aqui apenas uma encenação, ou não foi apenas uma encenação. Foi parte da história dessa igreja, como Deus a escreveu. Uma história de famílias, e uma primeira família, então, entra no barco. Veio, então, e vieram nesse período de mais de 30 anos, 35 anos, muitas tempestades, eu imagino, o barco balançando, também muitos milagres, direção. Eu vi os atores apontando, porque sempre havia uma direção a qual Deus apontava, e o nosso pastor, como o capitão do barco, sempre olhando para aquela direção. Eu anotei algumas coisas. Primeiro, o barco sendo preparado. Quando Deus levanta o pastor Jonanias e a sua família, aqui representados pelo Brandon e as meninas.
e eles entram em cena, rodeando o barco, tomando posse do barco, que é a história da igreja. Depois eu observei o balanço aqui das águas e o pastor no centro, orando. Tantas vezes na igreja, parece que as coisas não vão se ajustar, parece que as coisas não estão tão estáveis, tão firmes. Há momentos de instabilidade e sempre o servo do Senhor, aquele que Deus chama, precisa estar lá no centro, ele não pode abandonar o barco. Ele precisa estar ali orando, crendo que vai dar certo, que as coisas vão continuar seguindo e prosseguindo, de acordo com a vontade de Deus. Observei a tempestade, vento forte, chuva, ou seja, momentos difíceis, que não apenas o ministério pastoral, a família pastoral, a igreja sabe. E como temos passado por momentos difíceis, aqueles momentos ali que antecederam a partida do pastor, quantos outros também partiram ali, foi um momento logo pós-pandemia, e como a igreja sofreu. E observei uma coisa, que Jesus, ele também estava no barco, ele entra no barco. E a razão de tudo permanecer e continuar, prosseguir até o tempo de hoje, foi o cuidado de Deus na vida dessa igreja. O cuidado de Deus com os pastores, o cuidado de Deus com a família, o cuidado de Deus com a igreja, sempre dando direção. A cada balanço, a cada tempestade, vinha o Brendo apontando a direção de que Deus continuava dando a essa igreja. O pastor ali dando a direção. E finalmente, entrou o João, né? E mostrando que a missão continua, igreja. A missão continua. Como eu falei, essa peça é a nossa jornada. Hoje, como igreja, celebramos, não apenas, nós nos alegramos e agradecemos pelas famílias pastorais, citamos duas, tiveram outras. Mas nós estamos celebrando não apenas os pastores e as famílias, nós celebramos o Deus que nunca saiu do barco. A razão de tudo, de estarmos aqui nessa noite é essa e não a outra. Nós confiamos e seguimos a um Deus que nunca deixou o barco, que nunca abandonou o barco. Esse Deus que nós anunciamos para que você sirva, para que você siga, para que a sua família também possa, de fato, seguir. Digo isso porque o barco pode balançar, mas Jesus, ele não abandona a embarcação. A música repetiu várias vezes: ainda que meu barco quebre, eu continuarei, darei continuidade. Sabe o que é isso? Isso é fé, isso é confiança, isso é certeza de que não é o barco que nos sustenta, é Cristo. Ainda que o barco quebre, eu me lançarei no mar, porque quem nos sustenta é Cristo. A história dessa igreja, há momentos que o barco pode ter parecido frágil, mas o Deus continuou forte e sustentando a vida da igreja. Tem fases que o vento é muito forte, tem dias que a tempestade parece maior que a nossa capacidade, mas Deus continua no barco e há de permanecer no barco. Irmãos, é isso que nós estamos falando nessa noite, entendendo que quando uma igreja busca ser bíblica, quando busca a face do Senhor, quando Deus coloca um líder temente a Deus, passamos por chuvas e tempestades, mas Jesus,
está sempre aqui. O que vimos hoje é uma demonstração, é que Jesus estava aqui quando o pastor Jonanias entrou no barco. Estava aqui quando a família chegou, quando famílias chegaram, quando outras famílias partiram por algum motivo. Estava aqui e está aqui quando a igreja começa a crescer, quando ela enfrenta desafios, quando a igreja precisou se reinventar no momento de pandemia e tantos outros da história. Estava aqui quando a transição pastoral aconteceu. Está aqui hoje, estará aqui amanhã, estará aqui sempre, até que Ele volte para levar a igreja e continuar para sempre com a igreja. O objetivo dessa homenagem é honrar, sem dúvida nenhuma, quem segurou o barco antes de nós. Então nós honramos ao pastor, a esta família, com coragem, com fé e amor. Porque cordas foram seguradas antes de nós, tempestades foram enfrentadas antes de nós, pessoas foram guiadas. Aqui nós oramos, choramos, sorrimos, servimos, e é isso que nós vimos aqui nessa noite. E como eu falei, eu olho aqui para a pastora Ana, para a Joyce, para todos ali, com gratidão. Eu oro também para minha esposa e para meus filhos, e para a igreja que aqui está nessa geração, dizendo que agora é a nossa vez de remar. O barco continua, e que o que Deus nos chama a fazer agora é algo que Ele vai colocar, que Ele vai continuar apontando a direção. Como pastor dessa igreja, eu quero dizer que eu não posso e não entro nesse barco sozinho. Eu entro com a igreja, eu entro com vocês. Aliás, eu entro com Jesus. Que Ele continue sendo o guia, o capitão desse barco, porque a obra não é minha, a obra é dele, a obra é de Deus. E juntos, em nome dele, nós vamos tentar levantar quem caiu, acolher quem chega, fortalecer quem está cansado e remar sempre na direção que Deus aponta. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa falar aos nossos corações. Muito obrigado à equipe de teatro pela coragem difícil. Fiquei imaginando quando a Sabrina me procurou e falou: a gente está pensando em fazer isso, o que você acha? Eu falei: eu não sei, Sabrina. Vamos colocar nas mãos de Deus. Vamos colocar nas mãos de Deus. Mas eu acho que nosso objetivo foi sim alcançado aqui, e que as nossas memórias estejam sempre as pessoas que cuidaram de nós, porque isso é muito importante, seja na igreja, seja na família. Isso é gratidão, isso é entender que há um Deus que cuida de todas as coisas. Amém? Eu quero orar nesse momento e eu quero chamar aqui a pastora Ana e a família do pastor Jonanias e a minha família. E vou chamar aqui o pastor Jorge. Ele vai estar orando pelas nossas vidas. E parabéns à igreja pelos 54 anos. Parabéns por essa obra. Como eu falei, nossa intenção é terminar até os 55. Mas nós vamos terminar antes, em nome de Jesus. Irmãos, não tem nada que meu pai quisesse mais do que ver a igreja dando continuidade sem a presença dele, mesmo com a ausência dele. Ele tinha muita preocupação com isso. E o maior agradecimento que a igreja pôde fazer por ele foi esse, de continuar, não é, seguindo, apesar daquele ano doído, né? 2020, 2021 foi um ano doído por demais aqui da gente, porque foram muitas perdas, muitas queridas, né?
das Déboras, a gente perdeu mais da metade das irmãs. E foi num processo contínuo. E ele pediu para o pastor, mais ou menos em setembro, né, pastor? Que ele assumisse como pastor interino. E o pastor assumiu, mas ele não largava não, né, pastor? Ele ficava ali, ele soltou, mas ficou segurando a cordinha, ele não soltava. E um domingo antes, né, isso ficou muito marcado, que ele veio, fez a assembleia e destituiu o pastor Wellington de ser pastor interino, porque ele já estava forte o suficiente para assumir. Ele já tinha recebido alta do tratamento dele do câncer. E ele falou, já estou pronto para assumir. E quando foi no domingo próximo, a gente inaugurando a EBD, estava aqui, né, todo mundo alegre, reinaugurando a EBD depois da pandemia, ele começou a passar mal, e foi para casa. E ali não teve mais jeito. Na segunda-feira a gente foi para o hospital, tentando operar. Mas antes dele operar, né, ele ia fazer a cirurgia na terça-feira. O aneurisma rompeu mais ou menos por 8 horas da noite. O tratamento do câncer deu certo, mas ele tinha um aneurisma antigo, que ele teimoso, e tão teimoso que ele já tinha brigado comigo um pouquinho antes, falando que ele não ia mais operar nada não. Não vou mais operar nada não. Saí, agora eu já estou bom, me curei do câncer, eu não vou operar o aneurisma. Mas o aneurisma estava ali há mais de uma década. E ele rompeu devido aos remédios que estavam fortes demais, atingiu. Né? A gente sabe que o câncer, às vezes, acontece isso. Você cura uma parte, mas você danifica outras. E quando ele foi, eu tinha assumido como vice-presidente da igreja. E eu nem sei se eu já falei isso para o senhor, pastor, mas eu fui buscar a irmã Leopoldina, porque durante todo o ministério dele aqui, ele sempre se aconselhava com ela, eles sempre debatiam tudo. E eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero ser Absalão. Absalão não, eu não quero ser, como é que é o nome do homem, pastor? O filho de Salomão, de Roboão, né? Eu não quero ser Roboão. Eu não quero estragar tudo que o meu pai fez. Eu vou lá perguntar para os anciões da igreja, né, o que eu devo fazer. Eu falei, irmã, eu falei isso para ela também, e eu disse, eu quero perguntar à senhora. E ela falou, não, minha filha, vai por aí. E eu liguei para o pastor e pedi para ele continuar, né, como pastor interino. E a gente veio, a igreja votou. E quando o pastor... Aí agora o pastor assumiu de fato, né? Botou o culto de quarta-feira para funcionar. A igreja começou a entrar em todo vapor. E foi muito bonito, irmãos. Porque apesar de toda a dor que a gente podia ver em todos, a gente via a igreja prosseguindo. Ela foi, entendeu? Bem tipo barco mesmo, né? Ela foi seguindo a orientação do novo pastor, da liderança. E como isso foi bonito da gente ver. E quando estava lá, na semana de entrar o processo de sucessão, a minha mãe faleceu e eu falei para o pastor, não vou conseguir. Ele disse, não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer o processo, Ana, você vai conseguir. Eu lembro que no dia, o senhor não estava aqui, pastor, mas no dia que foi eleito, não é? Que o senhor foi eleito, naquele dia eu estava tão mal, mas eu vim para cá. E quando eu vi aquilo assim, que praticamente 100%, sabe, estava apoiando o Senhor, aquilo me deu muita alegria, porque a gente pôde ver que era simplesmente o agir de Deus, né? É o plano de Deus realmente aqui. Demonstra todo o amor, irmãos. Eu não tenho nada que eu possa dizer, a não ser que novo dia recebi para te amar, ó Deus. E me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, senão aleluia, sou grato, Cristo. Sou grato, Cristo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses 55 anos aqui dessa tua igreja. Não podemos esquecer, Senhor, por todos os que passaram e que fazem parte, Senhor.
cada tijolo desse, cada piso, Senhor, tem a mão de um servo teu. Tem o trabalho, o cuidado, a oração, Senhor, de tantos irmãos e irmãs. Obrigado, Cristo, porque o Senhor até aqui, o Senhor tem nos sustentado. E agora podemos ver, Senhor, através da vida do teu servo e dessa família tão querida que temos aprendido a amar. A continuidade, Senhor, da tua obra. Não um novo ministério, Senhor, porque a obra é tua e ela simplesmente continua guiando e orientando, a Deus, as vidas que o Senhor quer usar. Obrigado por fazer parte, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Convidar a igreja para se colocar de pé. Nós vamos estender nossas mãos em direção a essas famílias, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. A nossa palavra é de gratidão nessa noite, Pai, em que a Tua igreja aqui está reunida, Senhor Deus, para honrar o ministério, Senhor Deus, que o pastor Jonanias deixou, um legado tão grande, Pai, em nossas vidas. Quantas vidas passaram por aqui, foram salvas, ó Pai, e hoje, através, Senhor Deus, do Teu filho, o pastor Wellington, Pai, está dando continuidade, Pai, a esse trabalho. Como a pastora Ana falou, Senhor Deus, Tu nos trouxe até aqui. E como nosso pastor colocou, nós vamos seguir e nós vamos prosseguir, porque o Senhor está nesse barco. Louvamos a Ti, Senhor Deus. E nós estamos juntos nesse barco também. Louvamos a Ti, Senhor Deus, por tudo. Pelas lutas, pelo choro. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E é isso que nós estamos testemunhando aqui, Senhor Deus. O choro, com certeza, passou. Nossos corações estão aqui, Senhor Deus, agradecidos. Sabemos que as marcas estão aqui, latentes, ó Pai, tanto que o nosso pastor disse, essas memórias, nós não podemos apagá-las, Senhor Deus. Nós iremos passar, mas a Tua palavra não passará. Então, Senhor Deus, nós estamos aqui Te louvando, colocando diante de Ti, Senhor Deus, essas famílias, Senhor Deus, todos que fazem parte delas. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pelo prosseguimento. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que essa responsabilidade que o Senhor colocou nos ombros do nosso pastor Wellington agora, que o Senhor possa, Senhor Deus, continuadamente segurar, apoiar, cuidar, preservar, para que ele continue, Senhor Deus, seguindo, Pai, honrando a Ti, Pai amado, e essa memória, Senhor Deus, que o nosso pastor deixou, possa estar sempre sendo lembrada por todos nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue abençoando nós, como igreja, como parte do corpo, que nós jamais devemos esquecer de tudo o quanto o Senhor tem feito por essa agência aqui, Senhor Deus. Continue, Pai, guardando todos que aqui estamos e aqueles que ainda hão de passar por aqui, porque a Tua palavra será pregada em tempo e fora de tempo. Muito obrigado. Essa é a nossa palavra de gratidão nesse momento. E mais uma vez, toda homenagem, Pai, que forem feitas, que começa de hoje, Pai, será sempre muito bem-vindas, ó Pai, porque nós estamos honrando aquele que um dia também honrou o Teu nome. Assim nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a igreja vai sentar. Amém. Bom, como falamos no início do culto, nós já estamos chegando ao final, mas hoje é dia dos adolescentes batistas. Eles estiveram na direção do culto, desde o culto da manhã. Eu queria orar pelos adolescentes, queria chamá-los aqui à frente, todos eles. Cadê os adolescentes? Venham. Venham, nós vamos agradecer a Deus por essas vidas que Deus tem levantado aqui. Eles estão aí atuando. Vem, filha. Em toda parte. Chegou primeiro. Vem aqui em cima. Quero dizer aqui em cima. Nesse mês, dos dias 21 e 22, teremos o congresso deles.
e que vocês possam convidar outros adolescentes das suas famílias para estarem aqui e ver esse time crescendo. Praticamente todo mundo aqui já faz parte dessa geração, se eu não me engano, né? Praticamente. Quem for mais antigo talvez não conheçam, mas eles estão aí servindo. Eles são responsáveis hoje pela transmissão do culto, pelo Instagram, pelas fotos. Quase tudo que vocês veem fora daqui, nas redes sociais, são eles que conseguem ali trabalhando, fazendo. A Gabi, que está lá em cima, tem liderado eles. Eles estão presentes na Escola Bíblica Dominical, nos embaixadores, liderado também pelo Tiago, nas mensageiras, hoje pela Aline e pela Simone. São os nossos adolescentes. Peço que, de verdade, orem por esses e, em particular, esse grupo aqui tem sido realmente um grupo que tem permanecido. Já outros vêm, passam o momento, mas esses estão crescendo aqui na igreja e crescendo, servindo ao Senhor, tá? Parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, igreja, vamos ficar de pé. Estenda a sua mão aqui. Pastor Carlos Eduardo, pedi para o irmão estar orando, eu vou impetrar a bênção de Arão. Depois o pastor vai estar orando. O pastor, que foi líder de adolescente durante tanto tempo. Eu trabalhei com ele também com adolescentes, né? Durante um tempo. Isso faz um tempo, tá, irmãos? Mas que bênção, tá? Então estende a mão aqui, depois o pastor vai estar orando. Adolescentes, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Senhor, nós buscamos a Tua presença nesse momento especial, nesse momento de emoção aqui na nossa igreja, Pai. Entregando nas Tuas mãos a vida desses nossos adolescentes, Pai. Senhor Deus, que privilégio tê-los aqui conosco, Senhor. Que privilégio vê-los, Senhor, trabalhando na Tua igreja, Senhor, com sede de Ti, querendo conhecer mais da Tua palavra, na escola bíblica dominical, nos eventos promovidos por eles, Senhor Deus. Que grupo precioso Tu concedeste, Senhor Deus, a primeira igreja batista da freguesia, Pai. E clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, Teu tocar todos os seus corações, Pai. Cada um aqui desses meninos e meninas, Senhor Deus, possam ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor, ter esse desejo intenso de entregar a vida a Jesus, Senhor, porque Tu és o caminho, Pai. Não existe projeto maior na vida, Senhor Deus, do que ser um cristão, de que ter, Senhor, a sua vida nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, que Tu venhas concedê-lo, Senhor Deus, esta caminhada a cada momento, Pai, eles possam reconhecer, Senhor, que Tu és Deus sobre todas as coisas, que os seus sonhos, que os seus projetos de vida, Senhor Deus, que o futuro desses meninos e meninas estejam nas Tuas mãos, Pai. Clamamos agora também por aqueles que não estão, por aqueles que estão, Senhor Deus, aqui na igreja algumas vezes. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Que eles tenham, Senhor Deus, um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Que esta noite seja uma noite em que seus corações possam ser tocados pelo Teu Espírito, Pai. Aonde quer que eles estejam neste momento, Senhor Deus, que a Tua graça possa alcançá-los, Senhor Deus. Ó Deus, livra-os, Senhor Deus, também de todo o mal deste mundo tão perigoso, tão violento, tão mal, Senhor Deus, que estamos vivendo, Senhor. E que nós, como igreja, Senhor, saibamos valorizar, saibamos, Senhor Deus, compreender, saibamos nos comunicar, Senhor Deus, com essa geração, Senhor. E que brevemente esta casa não esteja mais somente com este grupo, Pai, de 20, de 30, mas que tenhamos aqui, Senhor Deus, essa igreja totalmente lotada, Senhor Deus, de adolescentes ouvindo, Pai, a palavra do Senhor e entregando as suas vidas a Jesus. Assim oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. A igreja pode sentar, vocês não. Esqueci, irmão Amaro, tem poesia? Ah, então vem cá. Vamos ouvir a poesia do irmão Amaro.
Quem não conhece, o irmão Mário é o nosso poeta e sempre prepara aqui algumas homenagens. Vamos dizer o que ele trouxe. São tantas emoções, como diz minha irmã. Para vocês, galera. Em uma igreja envolvente, essa galera não pode faltar. Meus lindos anjinhos adolescentes, que eu tenho o prazer de amar. Cada um com suas características, com seus medos e incertezas. Mas em Cristo terão muitas conquistas, pois só Deus é o Deus de grandezas. Muitos eu vi seus nascimentos, muitos eu vi debutar. Eu vi seus lindos momentos, mas por outros eu vim a chorar. Acho lindas as suas inseguranças, pois por ele tenho amor, ternura e carinho. Eles não são adultos nem são crianças, são uma geração trilhando o caminho. Faz muito tempo vivi essa fase. Era muito tímido, pobre e medroso, mas Deus formou a minha base. E hoje sou rico, muito feliz e vai idoso. Vi adolescente do Senhor, você adolescente do Senhor, deixe sempre brilhar sua luz. Com certeza você é vencedor e acredite, quem te dá vitória é Jesus. Amém.